Fala, fiel. Vamos chegando porque o clima no Parque São Jorge anda daqueles que mexem com qualquer torcedor. Nos últimos dias, o Corinthians tem vivido uma sequência de acontecimentos que deixaram muita gente apreensiva e, ao mesmo tempo, curiosa para entender o que realmente está acontecendo nos bastidores. E quando a gente fala em bastidores no Corinthians, você sabe muito bem que nada costuma ser simples. É sempre aquele turbilhão de decisões, pressões, expectativas e cobranças que fazem parte do dia a dia do clube. E é justamente sobre esse cenário que eu vou te trazer agora, porque tem assunto de sobra para destrinchar. A história do possível bloqueio para registrar novos jogadores tem deixado o torcedor inquieto. Afinal, o Corinthians está prestes a entrar num período decisivo e ninguém quer imaginar uma temporada inteira comprometida por uma punição. A situação começou lá atrás, quando o clube atrasou a segunda parcela de um acordo firmado em um órgão da própria confederação. Logo que o atraso foi identificado, o Corinthians fez o depósito de um valor significativo para tentar reverter a medida, mas o bloqueio continuou valendo, e isso virou motivo de debate entre muita gente que acompanha o clube de perto. Alguns garantem que, assim que o Corinthians quitar a parcela de dezembro, tudo será regularizado. Outros acreditam que o atraso nas primeiras parcelas pode pesar e gerar uma punição de meses, o que complicaria profundamente a montagem do elenco para a próxima temporada. É o tipo de dúvida que deixa o torcedor com aquele frio na barriga. Enquanto isso, dentro do clube, a comissão técnica também vive momentos de inquietação. A falta de peças em algumas posições, segundo pessoas próximas ao futebol, vem deixando o treinador desconfortável há bastante tempo. Ele teria comentado que o planejamento ideal não se concretizou como esperado e que algumas conversas ficaram só nas intenções. Mesmo que ele evite qualquer tipo de exposição pública, ficou claro que o elenco não recebeu reforços essenciais na janela do meio do ano. E quando a gente lembra o quanto o time sofreu com lesões consecutivas de peças importantes, fica evidente por que essa preocupação aumentou tanto. Jogador que teve lesão repetida, jogador que ficou fora durante semanas em sequência, setor inteiro desfalcado. É difícil manter constância assim. Esse ambiente acabou alimentando rumores de desgaste entre membros da diretoria e da comissão técnica. Nada confirmado oficialmente, mas informações de bastidores indicam que existe certa frustração acumulada, principalmente porque o treinador entende que tem sido apontado como responsável por problemas que, na visão dele, não são de sua alçada. E quando a gente analisa o que aconteceu ao longo da temporada, dá para entender o incômodo. Foram longos períodos sem poder contar com atletas titulares, jovens sendo lançados às pressas, mudanças de esquema forçadas por necessidade e não por escolha, e resultados que acabaram refletindo todas essas limitações. E se a situação interna já não estava tranquila? O departamento médico trouxe mais uma leva de preocupações justamente na reta final. O Corinthians tem 3 jogadores que, juntos, são responsáveis por boa parte da criação ofensiva e eles estão vivendo momentos distintos fisicamente. Um deles trata um edema complicado, que exige cautela porque qualquer movimentação mal calculada pode prolongar o problema. Outro sofreu um estiramento muscular que precisa ser recuperado com calma, ou o risco de nova lesão aumenta muito. E o terceiro já está na fase de transição, mas ainda depende de como o joelho vai responder nos próximos treinos. A comissão técnica está cruzando os dedos, trabalhando contra o relógio. Mas sabe que não dá para colocar ninguém em campo sem a garantia mínima de segurança.
A dúvida é grande, a apreensão é maior ainda, principalmente porque a partida decisiva contra o Cruzeiro está logo ali, batendo na porta. A situação fica ainda mais sensível porque os três ficaram fora de jogos recentes. E isso acabou deixando o time com menos alternativas, justamente num momento da temporada em que cada detalhe faz diferença. O técnico sabe que eles são fundamentais para a engrenagem do meio para frente, e cada ausência pesa. Algumas vozes dentro do clube até falam que a expectativa é positiva, que a chance real de pelo menos um deles estar à disposição antes do esperado. Mas, no cenário de hoje, a dúvida sobre a presença de dois deles segue grande e o torcedor precisa se preparar para todas as possibilidades. Mesmo com tudo isso, o clube continua movimentando os bastidores. Conversas envolvendo um possível novo patrocinador master avançaram nas últimas semanas, e quando um movimento desses começa a ganhar corpo, naturalmente surgem comparações, expectativas e opiniões de todos os lados. Pessoas por dentro das tratativas afirmam que os valores discutidos superam com folga aquilo que o Corinthians recebe atualmente, e isso já deixou o ambiente um pouco mais otimista. O que está sendo tratado como valor alto ainda é um mistério, mas quem acompanha de perto garante que não se trata de um pequeno aumento. É algo mais expressivo, algo que faria diferença real na saúde financeira do clube. Mesmo assim, ninguém abre os números. A ordem é manter sigilo absoluto até que tudo esteja completamente amarrado. E enquanto a diretoria negocia esse possível acordo, outro assunto que vinha sendo muito comentado nas últimas semanas também voltou à superfície. A relação entre o clube e a instituição financeira responsável pelo financiamento da arena. Há quem questione, há quem duvide, há quem garanta que as conversas estão andando de maneira firme. E por mais que ninguém de dentro confirme detalhes, pessoas envolvidas reforçam que as negociações existem sim, que as reuniões são reais e que o andamento é concreto. Se vai dar certo ou não, aí é outra história. Mas, que está acontecendo, está. Em meio a tudo isso, o time foi a campo recentemente e teve uma atuação que reacendeu parte das críticas da torcida. Jogar fora de casa tem sido um tormento nesta temporada, e mais uma vez isso ficou evidente. O desempenho como visitante está entre os mais fracos dos últimos anos, e isso inevitavelmente pesa dentro e fora do elenco. Após a partida, o treinador falou de maneira direta, explicando que desde que chegou já sabia dos desafios que enfrentaria, que já tinha identificado as carências do elenco e que tinha avisado sobre as dificuldades que viriam, principalmente se as lesões aparecessem. E elas apareceram em sequência, atingindo jogadores fundamentais, alguns deles ficando quase 2/3 da competição fora dos gramados. Segundo o treinador, mesmo com todos esses contratempos, o Corinthians conseguiu competir em um nível aceitável em boa parte dos jogos, ainda que os resultados nem sempre tenham acompanhado o desempenho. Ele também destacou como os jovens da base têm evoluído e assumido protagonismo, algo que acaba sendo um ponto positivo em meio a tantos obstáculos. Mas a frustração existe. O incômodo é real. E a sensação de que o elenco ficou aquém do planejado também. O clima dentro do Corinthians segue carregado daquelas sensações que só quem acompanha o dia a dia do clube entende. A reta final da temporada expôs não apenas as fragilidades técnicas e físicas da equipe, mas também um acúmulo de tensões que se formou ao longo dos meses e que agora deságua de uma vez só, como se tudo tivesse decidido aparecer justamente quando o time mais precisava de estabilidade.
A pressão por resultados, as indefinições administrativas, os problemas médicos, as dúvidas sobre o futuro do elenco e até eventuais insatisfações internas criaram um ambiente onde qualquer detalhe vira discussão e qualquer falha aumenta ainda mais a cobrança. E nesse cenário, cada informação que surge nos bastidores acaba alimentando novas camadas de ansiedade entre os torcedores. No campo, o Corinthians tenta se reorganizar para o duelo contra o Cruzeiro, mas a preparação tem sido marcada por mais dúvidas do que certezas. A comissão técnica está trabalhando com a possibilidade de não contar com todos os jogadores considerados essenciais para o sistema ofensivo, e isso naturalmente influencia toda a estratégia. Quando o departamento médico sinaliza que 2 dos principais articuladores ainda demandam cuidado, a sensação geral é de que o time está novamente lidando com a sina das ausências, algo que acompanhou a equipe praticamente durante toda uma temporada. A cada treino, a expectativa é a mesma: ver quem aparece no gramado, quem faz trabalhos específicos, quem participa da parte tática e quem ainda precisa ser poupado. Cada reaparição anima, cada ausência preocupa. Internamente, ninguém esconde que o desgaste é grande. A temporada foi marcada por longos períodos sem peças importantes. E alguns desses jogadores atravessaram recuperações complexas, seguidas por novas lesões. Isso não só afetou o time tecnicamente, como também mexeu emocionalmente com o elenco, já que a falta de continuidade e a necessidade constante de improviso acabaram gerando uma sensação de instabilidade. O treinador cita com frequência que, em vários momentos, precisou trabalhar com um plantel reduzido e com jovens que ainda estão em processo de formação. E, mesmo reconhecendo o potencial deles, sabe que depositar tanta responsabilidade em atletas tão novos é sempre arriscado, ainda mais em um clube onde a exigência é incessante. Enquanto tudo isso acontece, conversas nos bastidores continuam a pleno vapor. A possível expansão do contrato com o patrocinador Master segue como um dos assuntos mais comentados dentro do clube. O que se ouve é que o Corinthians avançou significativamente nas últimas semanas, especialmente depois que uma das empresas que também estava na disputa acabou recuando. Com isso, a outra interessada ganhou força e passou a ser vista internamente como a candidata mais provável. Pessoas envolvidas nas negociações falam com certa empolgação, garantindo que os valores oferecidos são superiores aos atuais e que, se tudo der certo, será um salto importante para o orçamento do clube no próximo ano. O sigilo é absoluto, ninguém confirma números, mas a convicção de que a proposta é alta tem deixado alguns setores mais otimistas. Paralelamente, a questão envolvendo o pagamento da arena segue em pauta. Há certo desconforto em parte da torcida, que não vê com clareza a evolução das conversas com a instituição responsável pela dívida. Mas quem acompanha de perto afirma que as negociações existem sim e que as tratativas continuam firmes. Reuniões foram realizadas, caminhos foram apresentados e o diálogo tem sido constante. Nada indica que um acordo esteja fechado, mas existe confiança de que o clube está realmente buscando uma solução concreta. A parte oficial evita declarações públicas sobre o tema, provavelmente para manter discrição e evitar especulações que possam atrapalhar as conversas. Dentro do futebol, porém, o que mais tem repercutido é a relação entre o treinador e setores da diretoria. Pessoas próximas dizem que, mesmo com a postura sempre calma e educada do técnico, existe um incômodo.
Ele entende que acabou exposto publicamente em certas situações, como se fosse o principal responsável por problemas que não dependiam dele. A falta de reforços na janela de meio de temporada é vista pelo treinador como um dos fatores determinantes para as dificuldades enfrentadas ao longo do ano. Ele teria alertado previamente sobre a necessidade de intervenções no elenco, identificando pontos frágeis que precisariam ser corrigidos antes que se tornassem problemas mais sérios. E quando as lesões começaram a aparecer, esses pontos se tornaram ainda mais evidentes. Isso tudo fez crescer a sensação de que a relação interna precisa ser recalibrada. As expectativas do treinador para o planejamento de 2026 passam por uma montagem de elenco mais sólida. Algo que depende totalmente da capacidade do clube de se reorganizar financeiramente e de resolver pendências que travam contratações. O problema é que, no momento, o Corinthians ainda não sabe quando estará liberado oficialmente para registrar novos atletas. Essa indefinição faz com que tudo pareça ainda mais incerto. A comissão técnica tenta trabalhar com todos os cenários possíveis, mas é evidente que a falta de clareza sobre a possibilidade de reforços gera apreensão. Apesar de tudo, há quem interprete o momento como uma oportunidade para o grupo se fortalecer internamente. O fato de tantos jovens terem assumido papéis importantes ao longo da temporada é frequentemente citado como ponto positivo. Eles ganharam minutos, ganharam confiança e se tornaram soluções válidas em jogos grandes. Muitos deles mostraram personalidade para atuar em ambientes hostis e maturidade para lidar com momentos decisivos. O treinador valoriza isso e acredita que esse crescimento individual pode se transformar em crescimento coletivo no futuro próximo. O torcedor, no entanto, vive dividido entre a esperança e a preocupação. A cada nova notícia surge uma nova leitura. Para alguns, o clube está dando sinais de que está tentando se reorganizar administrativamente. Para outros, a falta de resultados e a quantidade de problemas acumulados tornam difícil acreditar em mudanças concretas a curto prazo. E é justamente essa mistura de sentimentos que define o Corinthians em momentos de turbulência. Um clube que vive no limite entre o caos e a superação, entre a crise e a capacidade de renascer quando ninguém espera. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Explodiu nos bastidores do futebol brasileiro um burburinho daqueles que fazem qualquer mesa redonda ferver. Gustavo Scarpa teria pedido para deixar o Atlético Mineiro e já avisado a pessoas próximas que pretende vestir a camisa do Corinthians na próxima janela. A informação não é oficial. Ninguém confirma diante das câmeras. Mas fontes internas garantem que o clima ficou pesado na cidade do Galo depois de conversas reservadas entre o meia e a diretoria. Scarpa, revelado no Fluminense após passagem pelo Desportivo Brasil, sempre foi elogiado por sua inteligência tática e pela capacidade de decidir partidas com um único toque. No Galo, porém, comentários apontam que ele não estaria satisfeito com o papel que tem desempenhado. O que começou como um simples incômodo teria ganhado proporções maiores, alimentando a especulação de que o jogador busca um novo ambiente, mais alinhado com seu estilo e com suas ambições. É aí que entra o Corinthians. Nos corredores do Parque São Jorge, o nome de Scarpa nunca deixou de ser bem visto, e a possibilidade de contar com um meia articulador reacendeu conversas que estavam adormecidas.
Pessoas ligadas ao clube afirmam que o timão monitora a situação com atenção e enxerga no atleta um encaixe perfeito para a construção do elenco. A proximidade de dirigentes, aliada ao desejo do próprio jogador, teria acelerado os rumores. Enquanto isso, no Atlético, o discurso é de tranquilidade, mas ninguém disfarça que a movimentação pegou a todos de surpresa. Há quem diga que o pedido de saída soou até como um ultimato, algo raro para um atleta com histórico de profissionalismo como Scarpa. O vestiário acompanha tudo em silêncio, à espera de uma posição definitiva. A verdade é que o clima esquentou, e as conversas de bastidor garantem que a história ainda vai render. Scarpa no Corinthians? Não há confirmação, mas o cochicho que ecoa pelos estádios já virou quase um grito contido. E quando o rumor ganha força desse jeito, é porque tem fumaça. E muita gente jura que, dessa vez, tem fogo também. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!